Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque desde essa época, Pai, o Senhor escolheu o teu povo, nos escolheu a nós, Deus, para que estivéssemos sendo cuidados pelo Senhor, Deus. Como aprendemos aqui, Deus, tudo foi feito para a tua glória, Deus. Tudo que temos, Senhor, todos os nossos dons, toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, Deus, foi formado para que o teu nome fosse glorificado através de nós, Deus. Somos o teu povo, Deus, neste lugar. E queremos neste momento te adorar, Senhor, na intensidade do nosso coração, Deus. Deus, por favor, se há em nós, Deus, algum pensamento, algo, Deus, que venha a atrapalhar essa adoração, que o Senhor tire em nome de Jesus, Deus. Que nem essa estrada, nenhum barulho, nenhum som, nada possa atrapalhar a nossa adoração nesta manhã, Deus. Seja com a nossa mente, Deus, seja com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus tem desejado algo novo para nós. Desde que Ele nos trouxe de onde estávamos, Ele já tinha reservado algo novo. E esse algo novo tem sido realizado em nossas vidas desde que a gente saiu de onde estávamos. Deus tem realizado todos os dias algo novo em nós. Amém? Amém. Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio nesta manhã. Visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem.
Aleluia. Quem sente que está vivendo algo novo em suas vidas? A palavra de Deus em João 4:23 fala a respeito de que Jesus ele sempre procura os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador que Jesus procura é aquele que adora Ele de todo o coração. Não é sobre você cantar alto, não é sobre você pular, dançar, não. É sobre o que está lá no íntimo do teu coração. É esse adorador que Ele procura. Não é sobre ação, é sobre espírito. E aí Ele completa e fala, olha só, vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses que adoram de todo o coração. Somos nós, amém? Aleluia. Eu te louvarei, Senhor. Contente fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Lutarás em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Aleluia, que maravilha louvar o Senhor. Podem sentar, irmãos. A gente vai estar lendo 1 Coríntios 9, de 7 a 8. Vamos estar passando por um momento ofertório dessa manhã. Se você vem preparado para estar ofertando na casa do Senhor, fique muito à vontade. Esse é o momento. É o momento da gente ofertar ao Senhor aquilo que Ele propôs em nosso coração, com alegria, diz a palavra de Deus. É 2 Coríntios 9, 7 a 8. Quem serve? Cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém. Que o Senhor possa receber a nossa oferta de amor nesta manhã e que Ele possa transbordar em nossas vidas tudo que é necessário para a boa obra dele neste lugar. Amém? Vamos louvar? Se não for para te adorar, Senhor, para que nascemos? Se não for para te servir, por que, Deus, estamos aqui? Não tem outro propósito. Aleluia. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Quero levar minha
vai vir aqui à frente para estar orando pelos dízimos, pelas ofertas e pela vida do pregador dessa manhã. Amém? Oremos. Deus bendito, de eterna bondade e misericórdia, gratos somos, Senhor, a Ti por estarmos aqui. Gratos somos, Senhor, porque diante das dificuldades, dos empecilhos, dos prováveis nãos, aqui estamos, Senhor. Obrigada, Deus, porque até aqui Tu nos trouxeste. Senhor, abençoa a Tua casa, Tua agência, Senhor, aqui na terra. Abençoa, Senhor, as ofertas, os dízimos, que nunca falte provisão na Tua casa, Senhor. Não só aqui, mas na casa de cada um dos Teus filhos, Senhor, que aqui congregam. Abençoa cada doador, abençoa cada família e nos dê discernimento e sabedoria para usar, Senhor, os recursos da forma que Tu queres, Senhor, para o crescimento do Teu reino. Abençoa, Senhor, o Mateus. Toma ele em Tuas mãos, Senhor. Que ele seja boca Tua aqui, falando de Ti, Senhor. Falando somente o que Tu queres que ele diga, Senhor. Usa-o poderosamente. E a nós, quanto a nós, abre os nossos corações e mentes para recebermos, Senhor, a porção do que Tu queres hoje para nós. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Felizes, vamos hoje compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor e nós vamos hoje pensar um pouco a partir de Lucas, que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Em Lucas, já bem no início do Evangelho de Lucas, para pensarmos um pouco em quais seriam os passos que a gente tem que fazer antes de um grande evento acontecer. Um grande projeto que a gente tem na vida sempre envolve alguns passos anteriores. E aí, eu pensando sobre esse assunto, eu me lembrei da apoteose. O que é uma apoteose? Quando a gente lembra de apoteose como carioca, o que a gente lembra? Carnaval, porque o que é a apoteose no carnaval? É o lugar onde as escolas desfilam, né? Mas a definição de apoteose é elevar uma pessoa ou alguma coisa ao lugar de divindade. Olha que forte é isso. E no carnaval se celebra no palco principal, é chamado de apoteose. É o lugar onde as pessoas são divinizadas, né? E a gente quer pensar um pouco sobre alguns passos anteriores a isso, a grandes eventos. E para pensar sobre isso, a gente vai estudar a vida de um homem. E por que não de uma família? Que é a família de Zacarias. Como você viu, a gente vai ler Lucas, então a gente não está se referindo ao profeta. A gente vai falar de Zacarias, que foi pai de ele mesmo, o que você pensou, mas você não quis falar. Eu sei que foi. De João Batista, isso mesmo. A gente vai pensar na história desse homem e de quais passos ele deu até chegar ao momento em que a promessa foi cumprida, né? E para isso a gente vai fazer a leitura lá em Lucas capítulo 1, versos de 5 a 17. Então vai ser uma leitura longa, eu vou fazer a leitura e você acompanha, tá bom? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, versos de 5 a
17. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ela já avançada de dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, lhe coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso, e vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Bom, você já parou para perceber nesse verso, irmão? O rapaz nem nascido tinha ainda e já era cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Isso é fantástico. E o texto continua: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar um povo para o Senhor. Irmãos, que texto fantástico, que texto empolgante, e é sobre ele que vamos meditar nessa oportunidade. Vamos orar para a gente, então, caminhar em direção da palavra do Senhor. Senhor, nós somos o teu povo, Pai, e estamos reunidos mais uma manhã para ouvir direções do Senhor. Que o Senhor traga direção ao nosso coração, à nossa vida, à nossa igreja, a partir da tua palavra. Portanto, Senhor, para isso, pedimos que o Espírito Santo nos visite mais uma manhã com a tua palavra, Senhor, com inspiração da palavra de Deus. Estamos carentes da tua voz, e assim oramos em nome de Jesus. Amém, e amém. Irmãos, talvez se tivéssemos que dar um título para a reflexão, seria esse: antes do milagre, missão, visão e contemplação. Missão é didático, vamos repetir comigo: missão, visão e contemplação. Antes de grandes coisas acontecerem na vida de Zacarias, ele teve que viver esses três processos. Mas existem, como Zacarias, homens que estão à frente do seu tempo, pessoas que estão para além da sua realidade. Existe um filme, não sei se você já viu esse filme, ele ficou famoso um tempo, que chama King Richard, Criando Campeões. Não sei se alguém conhece. Esse filme é a história de um homem chamado Richard Williams, que foi um pai determinado a educar as suas duas filhas e transformá-las em grandes campeãs e em grandes profissionais do tênis. Esse filme ele conta a história de como ele dedicou toda a sua vida, todo o seu empenho para que as suas duas filhas, Serena e Venus, fossem grandes profissionais do tênis, e isso aconteceu de verdade. Hoje, talvez, Serena Williams seja uma das maiores tenistas de todos os tempos, e a sua irmã não está atrás dela. A sua irmã, que é a Venus Williams, também foi uma grande profissional do tênis, graças à visão, graças à missão e graças ao tempo de espera que esse homem ele esperou. Então,
a gente percebe que existem pessoas que estão para além do seu tempo. Pessoas que têm um objetivo e conseguem alcançar esse objetivo, como foi esse homem. Mas nem tudo na vida são flores, irmãos. Nós temos a bela história desse homem que construiu um legado bonito para a vida das suas filhas. Mas recentemente eu li um livro que se chama O Filho do Terrorista. Esse livro conta a história de um homem chamado Zach Ebrahim, que foi filho de um dos grandes aliados a Osama Bin Laden. Esse menino, ele era filho de El Said Nozair, não sei se é assim que fala, mas ele era o braço direito de Osama Bin Laden e com certeza esse menino foi treinado, muito bem capacitado para assumir o posto do pai e, por que não, o posto de Osama Bin Laden. O pai desse menino foi um dos grandes cérebros para organizar o ataque que aconteceu às Torres Gêmeas. E esse menino, diferente do que a sua história e do que o seu pai encaminhava a ele tomou uma posição diferente. Ele escreveu esse livro contando a sua história de superação. Ao invés de se tornar um terrorista, ele virou um ativista aos direitos humanos. Se naturalizou americano e é hoje um dos grandes defensores da paz. Você vê como que são duas histórias diferentes. Um pai acrescentou para que o filho fosse talvez uma das maiores tenistas de todos os tempos, enquanto que o outro contribuiu de forma complicada para a vida do filho, talvez se tornasse um grande terrorista. Os tempos que esse homem que acabamos de falar viveu eram tempos desafiadores. Alcançar grandes objetivos sempre será desafiador. O tempo de Zacarias não era diferente. Zacarias vivia um tempo desafiador. O texto bíblico parece ser meio que irônico e trazer um destaque. Se você ver lá no verso 5, o texto fala assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Parece que o texto dá um destaque. Por quê? O tempo de Herodes era um tempo assombroso, irmãos. Era um tempo de sincretismo, era um tempo de dominação, era um tempo de opressão, era um tempo em que o povo era corrupto e com certeza também os sacerdotes. Zacarias era um sacerdote. E o texto deixa uma noção de que, apesar do cenário, Zacarias era diferente. O texto está dando essa ideia. Nos dias de Herodes, que era tudo isso mesmo, havia um homem chamado Zacarias. Irmãos, apesar de o cenário, sempre haverá um servo fiel ao Senhor. Apesar de tudo que a gente vê no mundo e fala, meu Deus, aonde isso tudo vai dar? O texto dá uma ideia de que naquele tempo havia um homem chamado Zacarias. Irmãos, Deus sempre levantará remanescente fiel. Deus sempre levantará obreiros que estão à frente do seu tempo e que não vão ceder a tudo que o mundo nos oferece. Zacarias era esse. E a gente vai aprender um pouquinho sobre a vida desse homem. Alguns passos que ele dá que nos ensinam sobre o que devemos fazer quando nós alcançamos a graça do Senhor, a bondade. Porque o texto falou que ele foi alcançado com graça. E é muito curioso, e a gente vai começar a pensar no primeiro aspecto do que falamos. Antes do milagre, você lembra? Missão, visão e contemplação. Amém? Primeiro passo, ele teve uma missão muito clara. Diante de tudo que estava acontecendo, o texto fala, havia um homem chamado Zacarias, e o verso 6 diz que eles eram justos diante de Deus. Apesar de tudo, Zacarias sabia onde estava, sabia o que fazia, sabia a sua missão, sabia o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que cumprir. Nada o impedia. Aliás, tinha um problemão que podia fazer ele parar com esse ofício. Afinal, a sua esposa era estéril e eles aguardavam um filho. Podia ser motivo para ele, chutar o pau da barraca, porque afinal eu estou servindo fielmente Deus até agora. Nada, Mas esse homem nos ensina que ele tinha uma missão. Zacarias significa Jeová se lembrou. Que ironia,
Pense você, às vezes a gente vive essas ironias diante do Senhor. Um homem cujo nome era Deus se lembrou, vivia um caso de esterilidade na sua família. Um caso em que a sua mulher não podia ter filhos. E o texto diz que eles não eram novos, eles já eram avançados de dias. E o nome dele carrega a mensagem de que o Senhor se lembrou. E aí esse homem, ele era um sacerdote. E aí a gente lê no texto, se a gente não entender o que era o turno, a gente fica meio perdido, porque o texto fala que ele era do turno de Abias. O que quer dizer isso? O que acontece naquele contexto? O povo ainda oferecia sacrifícios no altar, no templo. E haviam 24 grupos, 24 classes. Quase que a célula, nossas células, eram 24 células que revezavam o serviço no templo. E elas iam para o serviço do templo 2 vezes por ano. E aí acabou que o texto diz que no momento em que era a escala, digamos assim, do grupo de Zacarias, ele ainda teve uma outra sorte, de que eles lançaram a sorte do grupo de sacerdotes. Tinha um que era escolhido para ir dentro do Santíssimo Lugar oferecer incensos no altar. E aí quem que recebe essa graça? Zacarias. Ele é sorteado e vai até o lugar santo. Uma curiosidade, quando a pessoa ia para o Santíssimo Lugar, ela tinha que ir com uma corda agarrada no pé e um sino agarrado no manto. Porque enquanto ele estivesse ministrando, o sino fazia barulho. Então estava tudo certo. Se o sino parasse de tocar, o sacerdote tinha acabado de ser fulminado diante da presença de Deus. E afinal não se podia entrar qualquer um no Santíssimo Lugar. O que tinha que fazer? Puxar ele com aquela cordinha. Então veja, não era um presente qualquer. Grandes presentes, como foi o de Zacarias, às vezes tinham sacerdotes que não eram sorteados nunca na vida para entrar no Santíssimo Lugar. Ele foi sorteado. Mas esse grande presente envolvia uma grande responsabilidade. Tinha que ser digno e fiel de acessar o lugar santo. Isso é fantástico. E é naquele lugar que ele é visitado pelo Senhor. Mas isso só aconteceu porque antes ele tinha a visão certa da sua missão. Eles eram justos e irrepreensíveis, seguindo todos os preceitos e mandamentos. Isso quer dizer que ele era um homem íntegro. Mas existe uma curiosidade nesse texto. Que apesar dele ser um homem piedoso, íntegro e justo, Deus não cumpriu tudo que ele queria. Afinal, ele ainda não tinha filhos. Então você vê que é um homem íntegro mesmo. Porque às vezes a gente é assim, eu sou assim, não sei você, eu sou. A gente às vezes faz queda de braço com Deus. Ó Deus, olha quantas vezes eu orei esse mês. Olha quantas mensagens eu preparei. Olha como é que foi minha vida diante do Senhor nesse tempo. E a resposta ainda não veio. Parece que Zacarias não tinha essa baboseira na cabeça. Porque o texto diz que apesar do cenário e apesar da condição da sua família, ele era justo e íntegro diante do Senhor. E aí fica essa pergunta assim: será por quê que a piedade de Zacarias não foi contemplada nesse tempo todo? Por quê? Não sei. O texto nem fala. Tem coisas que a gente não vai ter resposta, irmão. E a gente quer catar, como é que é aquele ditado? Catar um cabelo em ovo, achar cabelo em ovo. Tem coisas que Deus não vai responder pra gente e não vai mesmo. E amém por isso. E Zacarias estava em crise por isso? Não. O texto fala que ele era um homem íntegro e fiel diante do Senhor. Por quê? Porque ele sabia qual é a missão dele. A gente está estudando dons espirituais. Qual dom Deus tem despertado em você? Qual dom Deus tem reanimado em você? A gente precisa pensar em tudo isso. Zacarias tinha uma visão certa da sua missão. Mas existe uma outra coisa que a gente precisa aprender. É no serviço fiel e ordinário que Deus nos visita. É no serviço fiel e ordinário que Deus nos visita. Zacarias esperava que Deus ia visitar ele naquele momento? Não.
O que ele estava fazendo? Sendo fiel. Cumprindo o que tinha que cumprir. Fazendo o que tinha que fazer. O que foi chamado para fazer. Então Deus o visita num momento em que ele está simplesmente fazendo o que tinha que fazer. Aliás, muitas pessoas são visitadas pelo Senhor nesse contexto, né? Por exemplo, se a gente pensar, existia, por exemplo, Moisés e Davi, que foram visitados pelo Senhor quando estavam trabalhando, cuidando de gados. Foram visitados pelo Senhor. Moisés com a árvore pegando fogo. Davi também foi chamado enquanto estava cuidando de ovelhas. No serviço comum e ordinário, Deus nos visita, irmão. A gente não pode perder essa visão. A gente acha que são nos grandes movimentos que Deus vai nos visitar também, mas é no serviço ordinário e fiel ao Senhor que Deus vai nos dar a graça de nos visitar. Esse homem aprendeu isso. Gideão, que dirá Gideão, irmão? Estava fazendo trabalho e ainda estava fazendo errado. Deus é muito gracioso. O homem estava lá todo amedrontado com os midianitas, malhando trigo onde não era para malhar trigo. E aí Deus visita aquele homem e fala: homem valente, esse é o meu servo fiel, valente. E ele, eu fico imaginando, deve ter até feito assim, né? Tem mais alguém na sala comigo? Né? Mas o que é a ênfase? Que ele estava fazendo um trabalho. Ele estava fazendo algo. Afinal, a gente percebe que Deus tem mais chance de nos visitar quando estamos trabalhando para a obra dele do que quando a gente está nos braços eternos, né, do Senhor. Então Deus nos chama para esse lugar. Pedro e seus companheiros foram chamados quando estavam pescando, fazendo seu ofício. Então Deus tem essa característica, né, de nos chamar em um momento quando estamos servindo a Ele. A gente percebe que a visão e o sacerdócio de Zacarias tinha algumas características. Ele era um homem justo, irrepreensível e piedoso. 1 de Pedro 1,12 vai nos falar um pouco sobre isso. 1,12 e depois, perdão, isso mesmo, 1 de Pedro 1,12, que diz assim: e a eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes é anunciado por meio daqueles que pregavam o Evangelho pelo Espírito do Senhor, pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos ansiavam observar. Isso aqui é um momento em que recebem algo da parte de Deus. Zacarias recebeu algo da parte de Deus através de um anjo. Alguns outros textos vão falar, 2 de Pedro 1,10, também vai falar sobre o lugar da piedade. 2 de Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a vocação de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Irmãos, consolidar o chamado e a vocação. Parece que esse homem tinha que dia após dia consolidar o seu chamado e a sua vocação. Afinal, havia um assédio na mente dele. Eu estou cumprindo meu chamado e Deus nem se mostra. Mas existe uma outra coisa que a gente precisa se atentar. Nesse período do texto que a gente leu, existia uma coisa acontecendo chamada silêncio profético. De Malaquias até João Batista, Deus não falou nada. Irmão, já pensou em lidar com o silêncio de Deus? A gente lida com o silêncio de Deus 5 anos, 2 semanas e já entra em crise. Imagine um povo ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Quem foi agraciado em Deus falar pela primeira vez no Novo Testamento? No filho de Zacarias. Um homem que conseguiu se manter fiel e foi agraciado com isso. O primeiro obreiro do Novo Testamento a ser boca de Deus foi João Batista. Por quê? Por conta do trabalho fiel de seu pai. Isso é fantástico, isso nos ensina muito. Mas é interessante que é na fidelidade que Deus se manifesta. Na fidelidade desse obreiro que Deus se manifestou. Mas em segundo lugar, o texto não fala só que ele tinha uma visão muito clara. O texto vai falar sobre uma visão. Um homem que tem uma visão.
quando ele entra no templo, ele está ministrando, o anjo do Senhor aparece. Isso é fantástico. E aí o anjo do Senhor aparece, isso nos faz pensar que a gente precisa viver um tempo de experiências com Deus. Viver experiências com Deus. Esse homem foi chamado. E aí a gente percebe como que a santidade é um pré-requisito para que nós possamos ter uma visão do Senhor. A própria palavra diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Nós precisamos ser aqueles que caminham em santidade. Santidade parece que era o pré-requisito para que ele tenha uma visão de Deus. E mesmo em santidade ele fala: já era, vou morrer. Não só ele, muitos outros. Isaías, quando vê o trono do Senhor, e ele fala que ele via que o manto do Senhor cobria quase que o templo todo, então era uma visão majestosa com anjos em volta do trono, e os anjos falavam que o Senhor era santo, santo, e ele fala: ai de mim, porque eu estou padecendo, estou morrendo. E aí ele, como Zacarias, tinha um reconhecimento do seu tempo, que ele fala: eu habito em meio a um povo impuro, de impuros lábios, eu estou morrendo. Essa é a visão, quando se tem uma visão do que alguns teólogos falam que é o inefável, né? É a visão daquilo que não se pode falar. Paulo fala em algumas que ele teve visão de coisas que ele não tinha autorização para escrever. O que esse homem, irmão, eu fico imaginando, o que esse homem viu para o próprio Deus falar assim: você não pode escrever isso? Irmão, é essa coisa, né? Mas é a visão do Senhor, que só acontece com quem está em santidade, que só acontece com quem está em fidelidade ao Senhor. Nós seremos alcançados com essa visão que resolve problemas, irmão. Quando a gente tem a visitação do Senhor, a gente esquece do nosso problema. Mas esse homem foi alcançado com graça, porque além de ser visitado pelo Senhor, o anjo ainda falava: calma, que é o seu problema sendo resolvido. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E aí a gente percebe que ocorre aqui que Gabriel aparece, né? Os anjos mensageiros de Deus. Gabriel aparece e explica pra gente sobre essa condição, né, de estar diante do Senhor. Mas a gente vê como que ele só tem um espanto diante da presença de Deus porque ele está em santidade. Quando nós estamos caminhando em santidade, a gente tem um temor. Não é um temor de medo, mas é um temor reverente diante da presença de Deus. Era isso que Zacarias estava sentindo. Um temor, não só de estar no Santíssimo Lugar, irmão. Era um lugar em que a presença de Deus se manifestava de forma tremenda. Eles colocavam um incenso, né, lá naquele lugar. Era um lugar onde a arca, né, tinha. Então era um lugar da presença de Deus muito marcante. E a gente percebe que esse homem, já no verso 12, o texto diz que ele foi tomado de temor. E aí existe a resposta, né, do anjo. E aí o anjo conforta, consola esse homem. O anjo diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento. Irmãos, quando temos uma experiência com Deus, nosso coração é inundado de alegria, de esperança, de exultação. É isso que acontece. O anjo encoraja, irmão. Você já recebeu encorajamento de anjo? Eu ainda não. Quem sabe Deus, né? Conheço irmãos aqui que já foram, que receberam encorajamento de anjos. E não estamos falando em uma heresia, tá? Deus às vezes usa dos seus ministros para nos alcançar também com mensagens. Gabriel era o anjo autorizado. Porque é engraçado que mais à frente ele vai se identificar: eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Irmão, isso é fantástico. Ouvir isso, irmão, ainda mais de um ser espiritual, celestial, irmão, isso é lindo, isso é fantástico, isso é sobrenatural. Foi um encorajamento para a vida desse homem. E aí ele fala que ele recebeu alegria. Você pode ter gozo no seu coração porque a sua oração foi ouvida. Esse é o momento máximo do texto, né, que a gente percebe que ele foi visitado pelo Senhor.
E aí é a primeira profecia em Lucas, textualmente apresentada, sobre as boas novas. Porque apesar de ele estar falando da alegria de se ter um filho, não se tratava só de João Batista, se tratava da missão de João Batista. Qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho para o Messias, o Senhor. Então João Batista também tinha uma missão. Já nasceu com uma missão, irmão. A gente fala, nossa, é só João Batista. Não, todos nós nascemos com uma missão, né? Mas isso acontece já em gerações passadas. Isso que é interessante da gente perceber, né? Isso é curioso. Então a gente percebe como que o anjo do Senhor o visita, e aí ele tem essa missão muito clara, que não tira o foco dele. Ele tem uma visão da presença do Senhor, e para ter a visão da presença do Senhor existem alguns pré-requisitos, que nós já falamos. E agora a gente percebe como que ele precisa viver a contemplação. E contemplação também é o tempo de esperar. Ele já esperava um tempão, mas o texto também fala que ele teve que esperar mais um tempo. Então a contemplação envolve a gente saber adorar ao Senhor no momento em que é só para adorar. Mas existem momentos que a gente não tem que pedir, que a gente não tem que falar nada, que a gente não tem que servir num sentido de fazer muitas coisas para o Senhor. Existe o tempo da contemplação, que é o tempo que você está com o Senhor, e você está com o Senhor naquele momento, diante do Senhor, esperando uma resposta de Deus. O povo de Israel tinha muito isso, né? Quando tinha que conquistar e batalhar e alcançar muitas nações e povos, o Senhor tinha alguns textos que falam assim: e aguarde o meu sinal. Antes de avançar, aguarde o meu sinal. Imagina, eu fico imaginando aquele povo tudo preparado para a guerra, cheio de armas e de coisas de guerra, e eles estavam só esperando Deus falar, Deus dar o sinal. Então a contemplação também faz parte da nossa vida. Nós precisamos viver a contemplação e esperar por algo maior. Por quê? Porque a missão e a visão são para algo maior. Zacarias tinha que ter uma visão certa, tinha que viver de forma certa diante do Senhor. Por quê? Porque o verso 16 diz que aquele que virá no ventre da sua esposa converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, tudo isso envolve uma missão maior, envolve a missão que eu quero cumprir na vida de João Batista. Então a contemplação tem essa característica, né? Daquele que virá adiante. E aí a gente percebe que ele era alguém que seria o que prepararia o caminho do Salvador. E aí, irmão, a gente vê que João Batista, me desculpe o termo, era faca na caveira, irmão. Ele deve ter subido a montanha mais de uma vez, né? Era um homem que sabia o que tinha que fazer, porque foi preparado desde sempre. Ele era aquele que comia, né? O que ele comia? Gafanhoto com mel silvestre. Não sei nem como é que é isso aí. Vivia no deserto, mas ele vivia o quê? Preparando, pregando. E não era a teologia da prosperidade, não. Era um negócio diferente. Era arrependam-se, raça de víbora, porque o caminho é próximo e a hora é próxima e o Senhor está vindo. A gente percebe que já há um preparo. Antes de grandes feitos, antes de grandes pregadores, antes de grandes mensagens, antes de grandes acontecimentos nas nossas vidas, existe um tempo de preparo. E a gente às vezes não está querendo viver o tempo anterior. Porque envolve dedicação, envolve santidade, envolve tempo. E é ruim passar por processo. É ruim. Quem gosta? Ninguém gosta. Mas é pré-requisito para que nós possamos alcançar essa bonança do Senhor, né? Nós precisamos passar por essa característica. O verso 17 fala que essa unção que foi derramada, ela tem características. Então uma família diante do Senhor, uma igreja diante do Senhor,
uma igreja que sabe a sua missão, uma igreja que sabe a sua visão, vai abençoar vidas. E o texto fala isso no verso 17. Ele irá adiante do Senhor no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter desobedientes à prudência dos justos e habilitar um povo preparado para o Senhor. Irmãos, isso nos ensina que a unção, ela é capaz de apaziguar, alinhar e habilitar. Quando Deus nos visita, a gente consegue ser alcançado com paz. Em um tempo de guerra que a gente vive, a gente consegue ser o povo da paz. Nós precisamos orar para que o povo de Deus seja o povo da paz. A gente é o povo da guerra muitas vezes, irmão. Deus chama a gente para a guerra, sim, em muitos momentos. Mas a gente é chamado como o povo da paz. E às vezes a gente adora um conflito, uma discussão acalorada no Instagram. Que delícia, vou militar. E aí o testamento. Pronto. Cumpri a minha missão de sacerdote, de guardião da palavra. Irmão, que nada, deixa de bobeira. Que nada. É só mais uma mensagem entre 1.500 que estão naquela postagem. E às vezes a gente não é esse que está com uma visão e uma missão certa e não consegue caminhar como apaziguadores. A gente é o atribulado que arruma conflito, né? Quem nunca viu o pessoal que gosta do pinga-fogo, né? Joga sempre o... Não, é diferente. Aqui está sendo falado que esse vai preparar um povo que vai ser apaziguador. Você já teve essa experiência? É fantástico. A gente precisa aprender muito com isso. Um povo que quando está um monte de coisa acontecendo, um monte de conflito, tem duas irmãs aqui que viveram nessa realidade. E num monte de conflito, a pessoa que consegue ser usada por Deus para trazer paz. Uma palavra boa, o provérbio fala que a palavra certa, no tempo certo, é como mel. A palavra certa no tempo certo é como mel, que você consegue ver que, né, tranquilizou o ambiente. Esse vai ser o povo, né, que aqui é prometido e que somos nós, porque é uma mensagem para um povo que será constituído a igreja do Senhor. Somos aqueles que caminham com apaziguamento. É assim a palavra certa? Eu acho que é. Se não for, alguém corrige aí. De trazer a paz. Mas além de trazer a paz, é o povo que vai alinhar. Porque veja, converter o coração dos pais aos filhos, converter a desobediência em prudência, alinhar, direcionar. Isso porque não seria o discipulado, né? Um povo que consegue trazer a paz e discipular pessoas e também vai habilitar pessoas para a missão do Senhor. E aí a gente percebe, a gente caminha para o final do texto, que eu não li essa parte, mas existe um momento que Zacarias duvida, né? Nem tudo são flores, a gente está só elogiando ele, mas o verso 18 fala assim, que ele fala: quê? Como é que vai ser isso? Me explica. Existem coisas, irmãos, que Deus só fala a promessa, Ele não dá o corpo, Ele dá só a conclusão do texto, Ele não dá o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento é obra de fé. Às vezes Ele dá só o resultado final. O povo de Israel viveu isso. Vocês terão por herança a terra de Canaã. Ponto. Tá, mas Senhor, tem um monte de filisteu, de cananeu, de ezeu, zebuseu lá morando. E aí? Ponto. Viva pela fé. Esse é o desafio nosso. Ser aqueles que caminham pela fé. E a gente finaliza percebendo essas características da contemplação, né? Quando Gabriel fala no verso 19, isso é coisa linda. Que quando ele questiona, ele fala, tá, mas como é que vai ser essa promessa se cumprindo? E aí Gabriel não dá nenhuma explicação. Gabriel fala assim: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus e fui enviado para te falar e trazer boas novas, boas notícias. Irmão, isso é fantástico, porque ele mostra uma coisa que Zacarias está olhando para um lugar humano. A gente pode ser bom em muitas coisas,
mas alguma hora a gente vai vacilar no sentido da nossa fé não alcançar algumas promessas de Deus. E a gente vai questionar como Zacarias, tá, mas como é que vai ser isso? E aí Gabriel responde, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Ou seja, você está falando algo em uma realidade que eu não estou falando. A minha realidade é celestial. Eu sou o Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Irmãos, então nós temos que perceber que existem coisas que Deus vai desenvolver na nossa vida que vão exigir saber qual é a nossa missão. Zacarias podia ser vendido por muitas coisas, por muitos contextos, pela sua vida, mas ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia a missão, ele tinha uma visão certa, porque vivia em fidelidade a Deus, foi visitado pelo Senhor. E além disso também, ele era um homem que sabia contemplar a Deus no momento certo. Existe um momento de pedir, existe um momento de ouvir, mas existe um momento de contemplar ao Senhor somente. E é isso que Zacarias viveu. Amém? Amém. Me senti pressionado, o ministério subiu. E aí eu encerrei a mensagem. Amém? Vamos orar, meus irmãos. E a gente... Foi uma deixa não, isso foi um empurrão. Mas amém, que a palavra do Senhor complete onde a gente não alcança, né? Mas o Senhor nos habilite nessa obra tão grande, né? Nessa obra que envolve a nossa missão. Que realmente você guarde. Qual é a missão que Deus confiou a você? Deus confiou alguma missão a nós. Deus quer nos dar uma visão que a gente precisa estar capacitado para enxergar. Porque Ele só chegou lá porque Ele estava habilitado para enxergar. E por fim, saiba contemplar a bondade do Senhor, mesmo quando ainda não se cumpriu plenamente a promessa. Nós somos chamados a esse lugar. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor chama improváveis como Zacarias, mas o Senhor também os capacita, como fez com Zacarias. Senhor, o Senhor é o dono da missão, o Senhor é o dono da visão, e o Senhor nos permite contemplar a Tua bondade e tudo o que o Senhor é. Então abençoa a Tua igreja, Senhor, para que sejamos o povo, como foi a promessa para Zacarias, o povo que compartilha a paz. Um povo que é apaziguador, não um povo que cria conflitos, Pai. Sejamos o povo que consegue converter o coração dos filhos aos pais, os conflitos em guerra, a imprudência em lugar de justiça, Pai. Nos abençoa, nos visita com a Tua graça, nos dê experiências contigo. Senhor, que seja tempo da visitação do Senhor a cada um de nós. E também, Senhor, por que não? Que as respostas que ainda não foram dadas no nosso coração sejam dadas como foi para Zacarias, Senhor. Nos visita com respostas em situações que ainda não entendemos, para que realmente o Teu nome seja glorificado. Assim a gente agradece, Te louva, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Mateus, a deixa sempre é para encerrar. Tu falou para encerrar, a gente vem, cara. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. A minha cruz levou.
Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro que a morte venceu? Quem é o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro que a morte venceu? Quem é o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro que a morte venceu? Quem é o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, seu infinito amor, promoveu o lugar, a minha cruz levou, a vida encerrou, para me resgatar. Vai ser meu canto, o que fizeste a mim, vai ser meu canto, o que